Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. 1. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Por que ler este livro para descobrir como fazer amigos? Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem foi ele? Você pode encontrá-lo na rua amanhã. Quando você estiver num raio de 3 metros dele, ele começa a abanar o seu rabo. Se você parar para acariciá-lo, ele certamente fará o possível para demonstrar o quanto gosta de você. E você sabe que por detrás dessa demonstração de afeto de sua parte, não há nenhum motivo oculto. Ele não quer te vender nenhum imóvel, e ele não quer se casar com você. Você já parou para pensar que o cachorro é o único animal que não precisa trabalhar para se sustentar? A galinha precisa botar ovos, a vaca precisa dar leite e um canário precisa cantar. Mas o cachorro se sustenta dando a você nada mais do que amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um pequeno filhote de cachorro de pelo amarelo por 50 centavos de dólar. Ele era a luz e a alegria da minha infância. Todas as tardes, cerca de 4:30, ele sentava no jardim da frente com os seus lindos olhos fitando a trilha à sua frente, e assim que ele ouvia a minha voz, ouvia o balançar da minha lancheira pelo arbusto, ele saía correndo, quase sem fôlego, e subia o morro para me encontrar com pulos e muitos latidos de alegria. Tippy foi o meu companheiro constante por 5 anos. Foi então, numa noite trágica, nunca irei esquecer, que ele foi morto por um raio, a mais ou menos 3 metros da minha cabeça. A morte de Tippy foi uma tragédia na minha infância. Você nunca leu um livro de psicologia, Tippy. Você não precisava. Você sabia por algum instinto divino que você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se genuinamente pelas outras pessoas, do que em 2 anos, tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Vou repetir. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos, tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Mas eu e você conhecemos pessoas que cometem este erro crasso durante a sua vida toda, tentando fazer outras pessoas se interessarem por elas. É claro que não funciona. As pessoas não estão interessadas em você, elas não estão interessadas em mim, elas estão interessadas nelas mesmas, de manhã, à tarde e após o jantar. A New York Telephone Company fez um estudo detalhado de conversas telefônicas para descobrir qual a palavra mais usada. Talvez você já tenha adivinhado. É o pronome pessoal eu e eu. Foi usada 3.900 vezes em 500 conversas telefônicas. Eu e eu. Quando você está olhando uma foto de um grupo no qual você esteja, para quem você olha primeiro? Se queremos apenas tentar impressionar as pessoas para fazê-las se interessarem por nós, não precisamos ser amigos verdadeiros e sinceros. Não dá para fazer amigos verdadeiros dessa forma. Napoleão tentou, e em seu último encontro com Josefina, ele disse: Josefina, tive tanta sorte como qualquer outro homem que já esteve na Terra, e ainda nessa hora você é a única pessoa no mundo em quem posso confiar. E historiadores duvidam se ele podia confiar até nela. Alfred Adler, o famoso psicólogo de Viena, escreveu um livro chamado What Life Should Mean to You, o que a vida deveria significar a você. Neste livro ele diz: é o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas. Você pode ler milhares de volumes eruditos sobre psicologia sem se deparar com uma afirmação mais significativa para você e para mim. O significado da afirmação de Adler é tão rico que vou repeti-lo mais uma vez. É o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas.
Certa vez, fiz um curso sobre como escrever contos na Universidade de Nova York, e durante aquele curso, o editor de uma das maiores revistas ministrou a nossa classe. Ele disse que poderia pegar qualquer uma das dúzias de histórias que passavam pela sua mesa todos os dias e, após ler alguns parágrafos, podia sentir se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, ele disse, as pessoas não vão gostar de suas histórias. Esse editor de casca dura parou 2 vezes no curso durante a sua palestra sobre escrever ficção e desculpou-se por pregar um sermão. Eu estou te dizendo, ele disse, as mesmas coisas que o seu pregador diria, mas lembre-se, você precisa se interessar por pessoas, se você quiser se tornar um escritor de sucesso. Se isso é verdade sobre escrever ficção, você pode ter certeza que é verdade quando estiver lidando com pessoas face a face. Passei uma noite no vestiário de Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston era conhecido como o mestre entre os mágicos. Por 40 anos, ele havia viajado pelo mundo, muitas vezes criando ilusões, mistificando os públicos e fazendo as pessoas suspirarem de espanto. Mais de 60 milhões de pessoas haviam pago a entrada para seu show, e ele havia obtido um lucro de quase 2 milhões de dólares. Pedi ao Sr. Thurston para me contar o segredo do seu sucesso. A sua escolaridade certamente nada tinha a ver com isso, porque ele havia fugido de casa quando ainda menino. Tornou-se um vagabundo, andava em vagões fechados, dormia em montes de feno, mendigava pelo seu alimento de porta em porta. Aprendeu a ler, olhando para fora dos vagões fechados e lendo as placas ao longo da rodovia. Ele tinha conhecimento superior sobre a mágica? Não. Ele me contou que centenas de livros haviam sido escritos sobre truques e a leveza das mãos, e que milhares de pessoas sabiam tanto quanto ele. Mas ele tinha 2 coisas que os outros não tinham. Primeiro, ele tinha a habilidade de demonstrar a sua personalidade em público. Ele era um excelente apresentador, conhecia a natureza humana. Tudo que ele fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada sobrancelha que levantava, havia sido praticado cuidadosamente, e as suas ações eram cronometradas em frações de segundo. Mas, além disso, Thurston tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Ele me contou que muitos mágicos olham para o público e dizem a si mesmos, bem, há um bando de tapados lá fora, um bando de caipiras, vou enganá-los com certeza. Mas o método de Thurston era completamente diferente. Ele me contou que toda vez que entrava no palco dizia a si mesmo, sou grato porque estas pessoas vieram me ver. Eles é que tornam possível eu ganhar o meu sustento de uma forma agradável. Vou dar-lhes o que tenho de melhor. Ele declarou que nunca entrava no holofote sem antes repetir várias vezes, eu amo o meu público. Eu amo o meu público. Ridículo? Absurdo? Pense o que você quiser. Estou apenas repassando a você, sem nenhum comentário, a receita usada por um dos mágicos mais famosos de todos os tempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvânia, foi forçado a se aposentar de seu posto de gasolina após 30 anos, quando uma nova rodovia foi construída sobre o local de seu posto. Não demorou muito e os seus dias vazios começaram a entediá-lo. Então, ele começou a preencher o tempo tentando tocar música em seu velho violino. Logo, ele começou a viajar pela região para ouvir música e falar com muitos violinistas de sucesso. Em sua forma meiga e amigável, ele se interessou muito em aprender sobre a experiência de vida e os interesses de cada músico que encontrava. Apesar dele não ser um bom violinista, fez muitos grandes amigos em sua busca. Ele participou de concursos e logo se tornou conhecido dos fãs de música country, na parte leste dos Estados Unidos, como Tio George, o violinista, arranha-cordas do condado de Kinzua. Quando eu ouvi o Tio George pela primeira vez, ele tinha 72 anos,
e aproveitava cada minuto de sua vida. Tendo sempre um interesse nas pessoas, ele criou uma nova vida para si mesmo, num momento em que a maioria das pessoas considera que os seus anos produtivos se acabaram. Este também foi um dos segredos da incrível popularidade de Theodore Roosevelt. Até os seus empregados o amavam. O seu motorista, James E. Amos, escreveu um livro sobre ele chamado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. Theodore Roosevelt, o herói do seu motorista. Nesse livro, Amos relata este incidente iluminador. Certa vez, a minha esposa perguntou ao presidente sobre um bobwhite, uma espécie de codorna. Ela nunca tinha visto um, e ele o descreveu a ela completamente. Algum tempo depois, o telefone de nossa casa tocou. Amos e sua esposa moravam em uma pequena casa na propriedade de Roosevelt, em Oyster Bay. A minha esposa atendeu o telefone e era o próprio Sr. Roosevelt. Ele havia ligado para ela para lhe dizer que havia um bobwhite do lado de fora de sua janela e que se ela olhasse para fora, ela o veria. Pequenas coisas como essa eram tão características dele. Quando ele passava pela nossa casa, mesmo que nós estivéssemos fora de vista, o ouvíamos chamar: "Oi, Annie!" ou "Oi, James!" Era apenas uma saudação amigável enquanto ele passava. Como é que os seus empregados poderiam não gostar de um homem como esse? Como alguém poderia não gostar dele? Roosevelt passou pela Casa Branca um dia, quando o presidente e a senhora Taft estavam viajando. Ele demonstrava que gostava genuinamente das pessoas humildes, pelo fato de que ele saudava todos os antigos empregados da Casa Branca pelo nome, até as assistentes de cozinha. Quando ele viu Alice, a assistente de cozinha, escreve Archie Butt, ele perguntou a ela se ainda fazia broa de milho. Alice falou que às vezes ela a fazia para os empregados, mas ninguém a comia no andar de cima. "Eles não têm bom gosto", bradou Roosevelt, "e eu direi ao presidente quando eu o encontrar." Alice trouxe um pedaço para ele num prato, e ele foi para o escritório comendo, enquanto passava e saudava os jardineiros e trabalhadores. Ele cumprimentava cada pessoa como havia feito no passado. Ike Hoover, que foi o porteiro-chefe na Casa Branca por 40 anos, disse com lágrimas em seus olhos: "Foi o dia mais feliz que nós tivemos em quase 2 anos, e nenhum de nós o trocaria por uma nota de $100. A mesma preocupação pelas pessoas menos importantes ajudaram o representante de vendas, Edward M. Sykes Jr., de Chatham, Nova Jersey, a reter um cliente. Muitos anos atrás, ele reportou, eu visitei clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria em Hingham. Quando eu entrava na drogaria, sempre falava com os funcionários, um na parte de bebidas, e outros que atendiam no balcão por alguns minutos, antes de falar com o proprietário para anotar o seu pedido. Um dia, fui até o proprietário da drogaria e ele pediu para que eu me retirasse, porque ele não estava mais interessado em comprar produtos da J&J, porque sentia que eles estavam concentrando as suas atividades em estabelecimentos de produtos alimentícios e lojas de desconto, em detrimento de sua pequena drogaria. Saí com o rabo entre as pernas, dando voltas pela cidade por algumas horas. Finalmente, decidi voltar e tentar explicar a nossa posição ao proprietário da drogaria. Quando retornei, entrei e, como sempre, cumprimentei os funcionários que trabalhavam na parte de bebidas e no balcão. Quando cheguei ao proprietário, ele sorriu para mim e me convidou à sua sala. Então, ele fez o dobro do pedido normal. Eu olhei para ele surpreso e perguntei-lhe o que havia acontecido desde a minha visita algumas horas antes. Ele apontou para o jovem na máquina de refrigerantes e disse que depois que eu saí, o jovem veio até a sua sala e disse que eu era um dos poucos vendedores que se importavam em cumprimentá-lo e aos outros na drogaria. Ele falou ao proprietário que se algum vendedor merecia os seus negócios, era eu.
O proprietário concordou e permaneceu como um cliente fiel. Eu nunca esqueço que demonstrar um interesse genuíno pelas outras pessoas é a qualidade mais importante que um vendedor deve ter, para qualquer pessoa, na verdade. Descobri, através de experiência pessoal, que uma pessoa pode conseguir a atenção, tempo e cooperação até das pessoas mais eminentes, interessando-se genuinamente por elas. Deixe-me ilustrar. Anos atrás, eu ministrei um curso sobre escrever ficção, no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn, e nós queríamos autores ocupados e em destaque, como Kathleen Norris, Fannie Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Terhune e Rupert Hughes, para vir ao Brooklyn e compartilhar as suas experiências. Então, escrevemos para eles, dizendo como admirávamos o seu trabalho e que estávamos profundamente interessados em receber os seus conselhos e aprender os segredos de seu sucesso. Cada uma dessas cartas foi assinada por cerca de 150 alunos. Nós dissemos que sabíamos que esses autores estavam ocupados, muito ocupados, para preparar uma palestra. Então, incluímos uma lista de perguntas para responder sobre si mesmos e os seus métodos de trabalho. Eles gostaram disso. Quem não iria gostar? Então, saíram de suas casas e viajaram ao Brooklyn para nos dar uma mão. Usando o mesmo método, eu persuadi Leslie M. Shaw, secretário do Tesouro no gabinete de Theodore Roosevelt, George W. Wickersham, procurador-geral no gabinete de Taft, William Jennings Bryan, Franklin D. Roosevelt e muitos outros homens proeminentes a vir falar aos estudantes do meu curso sobre como falar em público. Todos nós, trabalhadores numa fábrica, empregados num escritório ou até um rei sobre o trono, todos nós gostamos de pessoas que nos admiram. Tome, por exemplo, o Kaiser alemão. No final da Primeira Guerra Mundial, ele certamente foi o homem mais brutal e universalmente menosprezado na Terra. A sua própria nação virou-se contra ele quando ele fugiu para a Holanda para salvar o seu pescoço. O ódio contra ele foi tão intenso que milhões de pessoas adorariam despedaçar os seus membros um por um ou queimá-lo na estaca. No meio de toda essa fúria, um menino escreveu ao Kaiser uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Esse menino disse que não se importava com o que os outros diziam. Ele sempre amaria William como imperador. O Kaiser foi profundamente tocado por essa carta e convidou o menino para ir vê-lo. O menino foi, juntamente com a sua mãe, e o Kaiser casou-se com ela. Aquele menino não precisava ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia como, instintivamente. Se nós queremos fazer amigos, vamos nos dedicar a fazer coisas pelas outras pessoas, coisas que exigem tempo, energia, altruísmo e consideração. Quando o Duque de Windsor era príncipe de Gales, ele tinha programado um tour pela América do Sul. E antes de começar o tour, ele passou meses estudando espanhol, para que pudesse fazer os discursos no idioma do país. E os sul-americanos o amaram por isso. Por muitos anos, fiz questão de descobrir os aniversários dos meus amigos. Como? Apesar de não ter um pingo de fé na astrologia, comecei a perguntar a outra pessoa se ela acreditava que a data do aniversário de uma pessoa está relacionada ao caráter e disposição. Então, eu pedi a ela para me dizer o mês e o dia de nascimento. Se ela dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo, 24 de novembro, 24 de novembro. Assim que o meu amigo virava as costas, eu anotava o nome e aniversário, e mais tarde o transferia à agenda de aniversários. No início de cada ano, eu tinha essas datas de aniversário programadas em meu bloco de calendário, para que eu pudesse lembrar automaticamente. Quando o dia do aniversário chegava, lá estava a minha carta ou telegrama. Que impressão eu causava! Geralmente, eu era a única pessoa na Terra que lembrava. Se nós queremos fazer amigos, devemos saudar as pessoas com animação e entusiasmo.
Quando alguém te ligar por telefone, use a mesma psicologia. Diga alô em tons que expressam a sua felicidade ao receber uma ligação dessa pessoa. Muitas empresas treinam as suas telefonistas para saudar os clientes em um tom de voz que irradia interesse e entusiasmo. O cliente sente que a empresa está preocupada com ele. Vamos nos lembrar disso quando atendermos o telefone amanhã. Demonstrando um interesse genuíno por outros, você não apenas faz amigos, mas pode desenvolver em seus clientes uma fidelidade à sua empresa. Em uma edição da publicação do National Bank of North America de Nova York, a carta abaixo foi enviada por Madeleine Rosedale, uma depositante, e publicada no Eagle, uma publicação do National Bank of North America, Nova York, em 31 de março de 1978. Gostaria que você soubesse o quanto eu aprecio os seus funcionários. Todos são tão corteses, bem educados e atenciosos. Que prazer eu tive após aguardar por algum tempo na fila ao ser saudada agradavelmente pelo caixa. No ano passado, a minha mãe ficou hospitalizada por 5 meses. Fui atendida várias vezes pela Mary Petruccello, que trabalha no caixa. Ela estava preocupada com a minha mãe e sempre me perguntava sobre a sua saúde. Há alguma dúvida de que a senhora Rosedale vai continuar a ser cliente deste banco? Charles R. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi designado para elaborar um relatório confidencial sobre certa empresa. Ele conhecia apenas uma pessoa que tinha os fatos que ele precisava tão urgentemente. Enquanto o Sr. Walters estava entrando no escritório do presidente, uma jovem apareceu na porta e falou ao presidente que ela não tinha nenhum selo para ele naquele dia. Estou colecionando selos para o meu filho de 12 anos, o presidente explicou ao Sr. Walters. O Sr. Walters expôs a sua missão e começou a fazer perguntas. O presidente foi vago, geral e nebuloso. Ele não queria falar, e aparentemente nada podia persuadi-lo a falar. A entrevista foi breve e sem muito resultado. Francamente, eu não sabia o que fazer, disse o Sr. Walters enquanto relatava sua história à classe. Então, lembrei-me de que a sua secretária havia dito a ele selos, um filho de 12 anos. E também lembrei-me que o departamento de câmbio do nosso banco colecionava selos tirados de cartas chegando de todos os continentes, banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte, liguei para este homem e falei-lhe que tinha alguns selos para o seu filho. Fui convidado a entrar com entusiasmo? É claro que sim. Ele não poderia ter me cumprimentado com mais entusiasmo do que se estivesse se elegendo ao Congresso. Ele irradiava sorrisos e boa vontade. O meu George irá adorar este selo, ele ficava dizendo enquanto olhava os selos. E olhe este, isso é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e vendo uma foto do seu filho. E então ele dedicou mais de 1 hora de seu tempo dando-me todas as informações que eu queria, sem que eu sugerisse nada. Ele me falou tudo o que ele sabia e depois chamou os seus subordinados e os questionou. Ele telefonou para um de seus associados. Ele me deu tantos fatos, números, relatórios e correspondência que eu tinha um furo de reportagem. Aqui está outra ilustração. C.M. Knaffel Jr., da Filadélfia, havia tentado durante anos vender combustível a uma grande rede de empresas. Mas essa rede continuava a comprar o seu combustível de um fornecedor de fora da cidade, e que o transportava passando em frente à porta do escritório de Knaffel. O Sr. Knaffel fez um discurso perante uma de minhas classes, expressando a sua raiva contra essa grande rede de empresas, chamando-a de uma grande maldição para a nação. E ele ainda questionava o porquê de não conseguir vender a eles. Sugeri que ele tentasse táticas diferentes. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Fizemos um debate entre os participantes do curso sobre a rede de empresas, em particular, se o crescimento da rede era bom ou ruim para o país.
Sugeri que Knaffel ficasse do lado negativo. Ele concordou em defender a rede de empresas. E depois, ele foi direto a um dos diretores da rede de empresas que ele desprezava e disse: "Não estou aqui para tentar vender combustível. Vim aqui para te pedir um favor." Ele, então, falou-lhe sobre o seu debate e disse: "Vim aqui solicitar a sua ajuda porque não consigo pensar em mais ninguém que seria capaz de dar-me os fatos que eu preciso. Gostaria muito de vencer esse debate e agradeceria muito qualquer ajuda que o senhor pudesse me dar." Aqui está o restante da história do Sr. Knaffel em suas próprias palavras. Eu havia pedido a este homem exatamente 1 minuto de seu tempo. Foi por causa disso que ele consentiu em ver-me. Após explicar a minha situação, ele pediu que eu me sentasse e falou comigo por exatamente 1 hora e 47 minutos. Ele chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre a rede de empresas. Ele escreveu para a National Chain Store Association e solicitou uma cópia para mim sobre um debate nesse assunto. Ele sentia que a rede de empresas estava oferecendo um grande serviço à humanidade. Ele tinha orgulho do que estava fazendo por centenas de comunidades. Os seus olhos brilhavam enquanto ele falava, e eu devo confessar que ele abriu os meus olhos para coisas com as quais eu nem sonhava. Ele mudou completamente a minha atitude mental. Enquanto eu saía, ele me acompanhou até a porta, pôs a mão no meu ombro, disse que estava torcendo por mim no debate e pediu que eu passasse para vê-lo e contar-lhe como eu havia me saído. As últimas palavras que ele me disse foram: "Venha me ver novamente no outono. Gostaria de fazer um pedido de combustível com você." Para mim, isso foi quase um milagre. Cá estava ele oferecendo comprar combustível sem que eu sugerisse nada. Eu tinha feito mais progresso em 2 horas, me interessando genuinamente nele e nos seus problemas, do que poderia ter feito em 10 anos, tentando fazê-lo interessar-se por mim e meu produto. Você não descobriu uma nova verdade, Sr. Knaffel, porque há muito tempo atrás, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um antigo poeta romano muito famoso, Publilius Cyrus, disse: "Nós nos interessamos pelos outros quando eles se interessam por nós." Uma demonstração de interesse, como de qualquer outro princípio de relações humanas, deve ser sincera. Deve valer a pena tanto para as pessoas demonstrando interesse, quanto para as pessoas recebendo a atenção. É uma via de 2 mãos. As 2 partes saem ganhando. Martin Ginsberg, que participou de nosso curso em Long Island, Nova York, reportou como um interesse especial dado a ele por uma enfermeira afetou profundamente a sua vida. Foi no dia de ação de graças, e eu tinha 10 anos de idade. Eu estava na enfermaria de um hospital da cidade, e no dia seguinte eu seria submetido a uma grande cirurgia ortopédica. Eu sabia que nos próximos meses eu ficaria isolado, convalescendo e com muita dor. O meu pai já havia falecido. A minha mãe e eu morávamos em um pequeno apartamento e dependíamos da previdência social. A minha mãe não podia me visitar naquele dia. Assim que o dia progredia, me veio um sentimento de solidão, desespero e medo. Eu sabia que a minha mãe estava sozinha em casa, preocupada comigo, sem nenhuma companhia, sem ninguém para comer com ela, e não tinha dinheiro suficiente para um jantar de ação de graças. Os meus olhos se encheram de lágrimas e coloquei a minha cabeça debaixo do travesseiro, puxei a coberta e me cobri. Chorei silenciosamente, mas tão amargamente, tanto, que o meu corpo sentia muita dor. Uma jovem enfermeira estudante ouviu o meu choro e veio até onde eu estava. Ela tirou a coberta do meu rosto e começou a limpar as minhas lágrimas. Ela me contou que ela se sentia tão sozinha trabalhando naquele dia e que não podia estar com a sua família. Ela me perguntou se eu gostaria de jantar com ela. Ela trouxe 2 bandejas com peru, purê de batata, molho de cranberry e sorvete de sobremesa. Ela conversou comigo e tentou acalmar os meus medos. Mesmo ela terminando o trabalho às 16 horas, ela continuou por conta própria até quase 23 horas.
Ela brincou de jogos, conversou e ficou comigo até que finalmente dormi. Muitos dias de ação de graças vieram e se foram, desde os meus 10 anos de idade, mas nunca vou me esquecer daquela enfermeira e dos meus sentimentos de frustração, medo, solidão e a cordialidade e carinho de uma estranha que conseguiu tornar tudo isso suportável. Se você quiser que os outros gostem de você, se quiser desenvolver amizades verdadeiras, se quiser ajudar outras pessoas ao mesmo tempo em que recebe ajuda, mantenha esse princípio em mente. Princípio 1. Demonstre um interesse genuíno por outras pessoas.